Qual que é o fundamento da lei? O que é a lei boa? Uns dirão que a lei boa é a lei justa. Outros dirão que a lei boa é a lei válida dentro do sistema jurídico. Mas muitos dirão que a lei boa é aquela que guarda correspondência com a realidade do seu povo. É justamente sobre essa realidade que nós trataremos hoje. Meu nome é Nelson Dalópio, eu faço parte da equipe Mandando a Real e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre realismo jurídico. E nada melhor do que começar as nossas conversas com um caso hipotético. Imaginemos um Estado que tem a Constituição, um território e tem um povo unido e feliz, que é soberano sobre esse território. Vamos dar um nome a esse Estado. Vamos chamá-lo de Crazy Lowland. Em Crazy Lowland há um parlamento. Em Crazy Lowland há um poder judiciário. O parlamento de Crazy Lowland pode até não parecer, mas ele trabalha. Ele edita as leis. Essas leis recém-editadas pelo parlamento em Crazy Lowland não são um direito, não fazem parte do direito. Elas ainda não são válidas. A população de Crazy Lowland não sabe como aplicá-las, eu não tenho certeza como aplicá-las. Essa certeza ela virá dos conflitos. Esses conflitos envolvendo as leis recém-aplicadas, eles vão parar no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, analisando as leis e a realidade do povo de Crazy Lowland, vai emitir seus julgados. Os seus julgados, os casos concretos envolvendo essas leis, é que formam um direito em Crazy Lowland. Recapitulando, o direito em Crazy Lowland, ele começa com o poder legislativo, com as leis editadas pelo poder legislativo, mas ele só termina, de fato, com o julgamento dos casos concretos feitos pelo poder judiciário. Ou seja, o direito ele é o julgado dos tribunais em Crazy Lowland. Ele não é as leis editadas pelo parlamento de Crazy Lowland. Olha, vamos entender o fundamento disso daí, mas antes vamos dar uma olhadinha nas escolas, nas correntes jurídico-filosóficas que a gente estudou nas aulas passadas, para identificar os elementos fundamentais de cada um. Tá? A aula passada apresentaram duas equipes, tanto o justnaturalismo quanto o justpositivismo, foram muito boas, explicaram muito bem. Eu vou dar só uma resumida aqui do que seria o justnaturalismo. Tá? O justnaturalismo ele nasce da condição do homem como um ser coletivo, pois não há direito sem coletividade. Tá? Ele deriva da dignidade do homem, ele é um patrimônio nato, ele é um patrimônio jurídico nato desse homem. E o direito no justnaturalismo fundamenta-se em valores morais, necessariamente em valores morais. Tá? O elemento fundamental das normas justnaturalistas é a justiça, ou seja, elas necessariamente são justas. Tá? Para o mesmo povo, na mesma época, as normas elas têm que ser justas. O movimento justpositivista, ao contrário, ele nasce do positivismo, né? Aquela crença exacerbada que a ciência resolverá todos os males da humanidade, aquele racionalismo do capitalismo, aquele racionalismo da ciência, ele também teve reflexo dentro do direito. Né? Ou seja, ele criou sistemas jurídicos racionais onde os negócios, os atos jurídicos pudessem ser validamente previstos ou trabalhados, ou seja, onde os estados poderiam ser bem estruturados para que os negócios capitalistas pudessem florescer. Tá? Então, o direito dentro do justpositivismo ele é um conjunto de normas válidas dentro de um sistema que lhe dá validade.
ok? E o direito ele é necessariamente posto pelo homem. O elemento fundamental do positivismo é a validade. Tá? As normas positivistas, para valerem, elas têm que ser válidas, tá? Dentro do sistema jurídico de determinado Estado. Agora, no realismo jurídico é diferente. O realismo jurídico, o fundamento principal é a efetividade. Por efetividade, se tem uma correspondência com a realidade. Tá? No realismo jurídico, nós temos duas escolas principais: o realismo jurídico norte-americano e o realismo jurídico escandinavo. Apesar de serem duas escolas do realismo jurídico, na verdade, elas têm origem completamente distintas. Elas só encontram o seu final. Tá? Enquanto o realismo jurídico norte-americano é um realismo jurídico mais prático, tá? O realismo jurídico escandinavo ele é um realismo jurídico de base fortemente filosófica. Tá? Para entender exatamente isso daí, você precisa compreender que o realismo, que o sistema jurídico norte-americano, como o sistema jurídico das colônias britânicas como um todo, eles fundamentam na lei comum, no common law. Tá? O common law ele tem como fonte de direito não a lei. A lei é uma das fontes de direito e ela tem a mesma hierarquia do que os costumes, do que os princípios gerais de direito e também do que a jurisprudência. Ao julgar um magistrado, né, dentro do sistema norte-americano, ele não leva em consideração a lei como algo mais relevante do que o costume, por exemplo, ou que a jurisprudência. Tá? Então, compreender o realismo jurídico, analisando a realidade do sistema norte-americano, é muito mais fácil, porque o realismo jurídico está quase dentro do sistema do sistema jurídico norte-americano, na realidade. Ele é só uma radicalizaçãozinha por um determinado lado, né, que naturalmente já acontece. Então, qual que é a ideia do realismo jurídico norte-americano? É determinar o direito aplicável, tá, aos casos. Ou seja, em vez de você ter dois polos, um polo legal e um polo jurisprudencial, ficaria somente o polo jurisprudencial como validador do direito. Enquanto o realismo jurídico do escandinavo ele tem uma outra origem, completamente diferente. Ele vem de uma escola, na verdade, de uma escola filosófica conhecida como idealismo alemão, e essa escola filosófica, ela, na verdade, ela teve várias contribuições para a filosofia. Dentre elas, ela teve a psicologia. Tá? Basicamente o realismo escandinavo ele vai estar questionando a realidade dos conceitos das normas, ou seja, os conceitos das normas eles nem sempre eles têm uma correspondência com a realidade. Muitos desses conceitos das normas eles têm uma origem metafísica, ou seja, eles vêm de uma origem completamente distante da realidade do dia a dia. Eles são baseados no direito divino, no direito canônico, tá? Na mística popular, tá? E isso vem historicamente sendo replicado até os dias atuais. Né? Então, um outro ponto fundamental do realismo escandinavo é a crítica ao próprio direito como construto psíquico, ou seja, o direito, o dever, o julgamento seriam criações da mente ficcional humana. Né? Então, na verdade, o realismo escandinavo está procurando aí a realidade do direito. Tá? Enquanto o norte-americano procura o direito aplicável, tá? O realismo escandinavo procura a realidade do próprio direito e eles vão concordar em um aspecto, tá? Que tanto a realidade do direito quanto o direito aplicado deve ser feito pelos operadores do direito, ou seja, pelo Poder Judiciário. Eles que são os
os agentes mais apropriados para dizer o que é de fato direito. Agora a gente vai estudar cada uma das escolas separadamente. Boa noite, eu me chamo Élica e Augusto e eu vamos apresentar o realismo jurídico norte-americano. O movimento realista ele surgiu por volta das décadas de 1920 e 1940. Ele foi concebido através de duas correntes, que é a norte-americana e a escandinava. O realismo jurídico norte-americano ele desenvolveu-se a partir de professores que lecionavam nas universidades de Johns Hopkins, que é a Columbia e Yale. Ele surgiu na academia, revolucionando tribunais e bancas de advocacia. E dentre esses professores, Carl Llewellyn batizou o movimento com esse nome, de realismo jurídico norte-americano, em 1920. Ainda como um dos nomes de destaque no realismo norte-americano, a gente tem a figura de Oliver Wendell Holmes Jr. Ele foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, considerado símbolo do pragmatismo em suas atuações perante os tribunais. O realismo jurídico, ele surgido na década de 1920, realizou fortes críticas ao justnaturalismo, devido à confusão teórica entre direito e ideal de justiça, e também criticou o positivismo, pelo fato de positivistas confundirem o direito com regras impostas. E em relação a isso, Norberto Bobbio, ele justifica que os positivistas veriam apenas o contraste existente entre direito válido e direito justo. E os seguidores dessas correntes, os realistas, eles veem um contraste entre o direito imposto e aquele efetivamente aplicado. E ele considera este último apenas, que é o direito na sua concretude, o único objeto possível de pesquisa por parte do jurista que não queira se entender com fantasmas vazios. Os fantasmas vazios que ele que trata é justamente esse essencialismo, essa ordem metafísica posta, né, no positivismo e no justnaturalismo, né? Ou seja, o ordenamento jurídico ele não é para o realista o direito, nem o único direcionamento desse direito. Ou seja, os juízes eles não estão presos por premissas claras, certas e imutáveis. Pelo contrário. Portanto, naturalmente, os racionalismo, o realismo jurídico norte-americano, sobretudo com essas características mais gerais, é de uma postura não dogmática. Né? Então, por não seguir esse ordenamento jurídico posto, eles têm uma postura não dogmática, indo inclusive para ciências estéticas e tal, para consolidar, para afirmar, para consolidar suas, ou seja, para fundamentar suas decisões, o que vai ser gerado o direito efetivo, né, o direito na prática. Portanto, o Estado para os realistas não é a única fonte ou fonte última, né, do direito, né? Aliás, o Estado ele não esgota a origem desse direito. Para eles, o direito está na decisão efetiva, quando a gente está decidindo ali um caso concreto, é que se faz o direito, né? Entrando aí com uma espécie de, talvez explicado melhor pela sociologia jurídica. Dessa forma, eles são pluralistas, partindo para as ciências estéticas e tomando como pressupostos a personalidade, a influência cultural e os valores do próprio magistrado, para assim fundamentar a sua decisão, pegando normas, os costumes, decisões jurisprudenciais, ou seja, sobretudo na comunal tem uma espécie de súmulas vinculantes, né? Mas nenhuma dessas é suficiente para gerar o direito. Então ele pega a norma,
em relação à realidade, né? Então, relaciona a norma com a realidade para gerar, então, a eficácia normativa. Essas são as características basilares assim do realismo, né? Isso vai ficar mais claro no decorrer da nossa exposição. Então, as teses dessa escola realista, aqui está como tese principal, mas seria teses, né? As teses da escola realista, e dentre elas a tese principal. Em primeiro lugar, o realismo, a gente já sabe que os juízes decidem, e eles decidem isso de acordo com os fatos. Diante dos fatos, porque o judiciário é provocado, não é? Ele é inerte, o judiciário, ele tem que ser provocado, né? Ele está no princípio ali agora me foge o nome, mas sem a provocação ele não age. Então, quando coloca assim um fato concreto para ser julgado pelo magistrado, o juiz vai ser provocado também, vai ter que ter uma decisão, e esse fato vai provocar os seus próprios ideais. Então, o juiz decide com base na própria personalidade, nos seus ideais, na sua experiência, nos seus valores sociais e culturais, etc., do que nas próprias regras gerais do direito. Ou seja, ele responde mais aos fatos do que responde às leis. Dessa forma, o direito, para essa vertente, para essa teoria, né, para essa escola realista, é aquilo que o juiz diz que ele seja e nada mais. E daí tem essa tese idiosincrática de Jerome Frank, que eu tenho que falar rapidamente. É um filósofo, né, nascido em 1889, nasceu em Nova York, ele se forma depois em Direito, em 1912, é influenciado pelo movimento psicanalista de Freud, entre outros, como a filosofia nietzschiana e o relativismo da física, né, de Einstein, mas ele cria uma espécie de... Ele analisa o direito a partir de uma espécie de... ou tendo como base um teor psicológico, ou psicanalítico, né? Esse teor psicológico, ele refuta aquela tese de que os juízes nunca fazem leis e que apenas deduzem conclusões legais, como já dito anteriormente, né, de premissas claras, certas e imutáveis. Em negativo, na realidade, os juízes sempre decidiram com base em fatores, né, influenciado por fatores psicológicos, é óbvio. Portanto, é mito que o juiz nunca faz a lei. E para essa escola, é o juiz que faz a lei. Então, é óbvio que ela vai pegar essa teoria de Jerome Frank, né? Daí, o direito não é objetivo, não existe direito objetivo, não é? Já que esse baseado com a realidade do juiz, né, para chegar a um caso concreto, a tese principal dessa escola é justamente essa, de que não existe direito objetivo. Como assim? No sentido que não existe um direito objetivamente dedutivo de certos dados, seja esses dados advindos dos costumes, das leis, ou mesmo os dados advindos de precedentes judiciários, não importa. Na realidade, o direito, ele, nesse sentido, é criação, tem que pensar bem nisso, o direito ele é criação permanente do juiz, né? O direito ele vai ser um objeto, uma obra exclusiva do juiz, né? Quando ele está decidindo uma questão controversa, uma lide, ali se faz o direito, tá certo? Portanto, não existe direito objetivo, e o direito é uma permanente criação do juiz. Logo, o direito ele não é exato e não é previsível. O direito para essa escola é apenas desejo e necessidade. Não é? Mas como é o raciocínio dessa escola? Então, o fundamento do raciocínio jurídico dessa escola consiste primeiro no fato de que eles colocam ênfase no caráter convencional que toda designação linguística, né, designação linguística, ela apresenta, ela promove. Portanto, eles vão enfrentar o que eles chamam de síndromes normativa, que quer dizer que
todo preceito jurídico, terminologias do direito, eles são convencionais. E se são convencionais, como a Constituição e as leis, elas não podem apresentar um sentido único ou pré-determinado. Portanto, eles têm diferentes sentidos e o juiz, na prática jurisdicional, ele pode invocar qualquer um desses sentidos. E invocando um desses sentidos, precisa se fazer uma distinção entre o ser, que é a realidade objetiva, né? E o dever ser, que é o critério normativo. Quando eles fazem essa distinção entre o ser e o dever ser, eles aplicam, então, um sentido mais coerente para alcançar o resultado que eles estão procurando, que vai ser sempre baseado numa ética de responsabilidade social. Portanto, vai impor aí uma não aceitação dogmática, como a gente já falou nas características, eles não podem ser dogmáticos, eles precisam fazer exame constante sobre resultados práticos, né, da prática da realidade social, não é? Que aí eles precisam se utilizar da extra dogmática. Eles também recorrem à interdisciplinariedade, e aí, pelo menos nas aulas de introdução ao estudo do direito, a gente viu antropologia jurídica, economia, etc. Então, eles acabam partindo para essa prática interdisciplinar. E tudo isso visando, buscando um sentido que é o meio eficaz para um fim social. Como já dito aqui, né, é a ética da responsabilidade social que traz o dever do juiz de aplicar o que é real, né, o que é direito, não aquela ideia utópica de direito, mas o que é o direito. O direito se faz a lei, né, visando um bem social. Daí eles vão responder também, nesse raciocínio jurídico, que não existe uma justiça neutra, uma justiça objetiva, uma justiça isenta de contaminações ou asséptica. Toda justiça não pode ser neutra, ela também não é objetiva, né? E também ela vai estar, sim, contaminada com os valores, né? De quem vai estar julgando, efetivamente. Ainda continuando o fundamento, né, do raciocínio jurídico, percebe-se que o direito para eles não é ciência, tá certo? Essa corrente, o direito para eles é generalização de efeito legal e potencial de considerações jurídicas quando ocorre nas decisões dos casos concretos. Então, eles não veem com bons olhos o direito quando quer se reportar como ciência ou quando se utiliza da lógica. A lógica para ele aqui é apenas para fundamentar após a decisão. Vamos correr, meu tempo se foi. Não há um único resultado para as decisões, já que os juízes estão se baseando estão influenciados nessas suas idiosincrasias, ou seja, nas personalidades, valores sociais e culturais, e, portanto, vai ter para o mesmo caso decisões diferentes. É possível ter mais de uma decisão para o mesmo caso. E aqui é importante salientar que a realidade efetiva é quando esse realismo ele está buscando, de fato, né, toda a sua premissa, né, que ela se apoia e também dimana o direito, numa realidade que não é sonhada ou ideal, é apenas o direito real e efetivo quando o tribunal declara ao tratar o caso concreto. O tribunal declarou o caso concreto, torna-se, portanto, o direito, ou seja, ele é aplicado a uma realidade efetiva. E aí vai provavelmente agora para a escola escandinava, né, o realismo escandinavo. Boa noite, pessoal. Agora é a nossa vez de apresentar o trabalho aí. Eu e Davi, a gente ficou encarregado do realismo jurídico escandinavo, a vertente escandinava da coisa. E vamos começar aí a descrever mais ou menos o que é que o pessoal da região lá da Escandinávia defendia. Agora eu passo a palavra a Davi. Bom, antes da gente seguir nos pontos, primeiro a gente tem que explicar o que é, né? E o conceito principal do realismo escandinavo, jurídico escandinavo, são 3 tópicos que tá no slide aí. Primeiro que ele entende o direito como um fenômeno, ou seja, o direito ele acontece materializado na realidade e ele se concretiza lá com a relação dos indivíduos, ou seja,
ele não se atém à norma escrita. Ele entende, os realistas jurídicos da Escandinávia, lá da Europa, eles entendiam, lá na primeira metade do século XIX, que o direito ele se concretizava na relação dos indivíduos. Ele saía da norma e focava muito na relação dos indivíduos. Eles pensavam assim, sabe? E eles surgiram ali na escola de Uppsala. Dá uma passadinha no slide. Que foram onde surgiram os primeiros pensadores que idealizavam esse realismo jurídico escandinavo, que ele surgiu no mesmo período do norte-americano. Só que lá na região da Escandinávia, lá na Dinamarca, Noruega, nesses países da Europa, eles tiveram 3 principais pensadores, que a gente vai comentar um pouco por cima aqui. Axel, que ele foi um dos pioneiros desse movimento, desse realismo jurídico. Também teve o Alfred, que ele era um discípulo, né? Ele era um aluno de Kelsen. Porém, Kelsen, ele era bem positivista, né? Então, Kelsen, ele era mais ligado à norma positivada, colocada lá na lei. E o aluno dele, Alf, que foi um dos pioneiros também, um dos que iniciou essa questão do realismo jurídico escandinavo, ele já pensava numa questão mais empirista, que ele saía muito da norma, então ele não focava na norma. Então ele estava bem linkado com o realismo jurídico mesmo, que procurava ver a relação na sociedade. Né? Vou passar para o colega aí para falar sobre o terceiro pensador. Agora eu vou dar uma visão por cima do Carl Oliver Crona, que é o nosso terceiro grande pensador aí da vertente escandinava do realismo jurídico. E Carl Oliver Crona também é da Escandinávia. E o grande marco dele é a obra dele que chama Lei como Fato. Lei como Fato, traduzido do inglês, Law as Fact. E ele, ao longo da sua carreira, ele começou como discípulo do Axel, que Davi já havia comentado. Então, muito do que eles comentam, que eles argumentam, é bem parecido um com o outro. E, na verdade, um ponto a ser mencionado é que nessa obra dele, Lei como Fato, ele faz diversas críticas à teoria pura do direito, que é uma obra do Hans Kelsen, que também está conectada à coisa, porém ele se separa nessa vertente positivista. E o Oliver Crona ele vai fazer críticas em concordância com a escola de Uppsala, porque, assim como ele foi discípulo do Axel, eles estavam em concordância nesses pontos, e ele vai fazer críticas a essa parte positivista justamente por ele estar valorizando muito mais a análise empírica da coisa, a visão do cara que está sendo julgado mesmo, a análise psicológica por trás do que aconteceu, e, como o pessoal já comentou, de como, na verdade, o juiz ele procura entender como a coisa aconteceu, só após tomar o seu próprio veredito. E, além disso, tem alguns contrapontos ao realismo jurídico escandinavo, que são pontos a serem só pensados, refletidos e questionados, que como, por exemplo, esse tópico aí, a decisão de um juiz é absoluta e incontestável. Porque o que acontece? Nessa vertente escandinava, o juiz ele tem toda a liberdade do mundo para decidir o que ele julgar correto. Então, mesmo que não se baseie nas leis e etc., ele pode estar julgando aí. Como foi o caso da lei do adultério aqui no Brasil, que até 2009 era crime o adultério. E quem cometia esse crime poderia ser julgado a processos criminais, o que não era o que acontecia, justamente porque a lei dizia uma coisa, mas não era na prática o que acontecia. Mais ou menos nessa linha de sentido de o juiz a analisar o que está acontecendo na sociedade. E o que isso dá brecha? Isso, na verdade, implica que, por o juiz decidir como ele queria toda essa situação, ele poderia muito bem julgar qualquer coisa diferente do que era esperado, e, na verdade, ele não ia poder ser contestado, já que, na verdade, quem está a cargo de tomar todas as decisões e fazer toda a análise é ele próprio. Ele pode muito bem ser facilmente corrompido para, por exemplo, tomar uma decisão que foge um pouquinho da lei e do que deveria ser feito, já que ele tem toda essa liberdade para fazer o que ele quer. Esse é um dos grandes contrapontos
dessa vertente. E aí tem um conceito também muito importante, que deixou para essa reta final, que é o conceito do real direito. Os realistas, eles entendiam assim, que as jurisprudências, o que são as jurisprudências? São as decisões dos tribunais, ou seja, os juízes e as suas decisões, elas eram posteriores ao pensamento da sociedade de entender o direito, ou seja, as questões sociais e psicológicas da sociedade tinham uma ideia do direito, e as decisões que os juízes ou os juristas da época tomavam, elas eram posteriores a esse pensamento social, essa questão psicológica da sociedade, como entendia o direito e como isso influenciava a construção das normas e das decisões dos juristas. E tem uma coisa antes de passar para uma citação, colega, é que é muito parecido com o direito do common law, né, que é um costumeiro, o direito consuetudinário, que é baseado nos costumes, ou seja, a sociedade entende, ela é a influência na questão psicológica e social, e aí depois vem as decisões nos tribunais que são posteriores, obviamente. E agora, para fechar, só uma citação que eu vi numa obra enquanto eu fazia a pesquisa, que é um pouquinho grande, não vou mentir, mas que ela diz o seguinte: o direito é um fato social que compreende dois aspectos, a ação e a norma. Tal dualismo epistemológico leva a separar a sociologia jurídica, que se ocupa da ação da ciência do direito, que trata da norma, mas ambas as ciências se implicam porque a conduta, objeto sociologicamente observável, assume tal caráter de juridicidade em função das normas jurídicas em vigor. Trata-se de uma concepção empírica do direito, como fundamento da natureza humana e social, que pode ser descoberta mediante observações empíricas de cunho psicológico e sociológico, buscando interpretar a vigência do direito em termos de efetividade social das normas jurídicas. Partindo do problema ontológico jurídico, os realistas escandinavos deduzem as consequências para a teoria e a técnica jurídica. Fortemente influenciados pela filosofia da linguagem, concebem o direito como um meio de comunicação entre os seres humanos, como uma forma de controle social do comportamento. Logo, o sentido jurídico normativo das expressões linguísticas que o identificam deve ser buscado por meio da análise linguística ao nível da sintaxe, semântica e pragmática. Pessoal, essa citação ela faz basicamente uma grande síntese do pensamento escandinavo. Foi por isso que eu resolvi incluir, que ele simplesmente comenta por cima tudo que eu e Davi a gente já mencionou, dando praticamente uma ênfase grande nessa parte da análise empírica, que é sem dúvidas o ponto mais importante da vertente escandinava do realismo. E essa foi a nossa parte do trabalho. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal das críticas ao realismo jurídico. Muito obrigado pela... Olá, meu nome é André e agora eu irei apresentar algumas questões críticas em relação ao realismo jurídico. Para começar, parece-me inegável que juízes e tribunais constituem uma parte expressiva do direito, sendo o exercício de interpretar e aplicar a lei extremamente amplo, fazendo com que o juiz, ao longo de sua magistratura, se depare com aspectos concretos, para os quais as leis, sob um ponto de vista puramente positivista, não apresentem soluções expressas, levando-o à complementação por meio de raciocínios práticos, morais e políticos individuais, tendo seu julgamento influenciado por seus valores culturais e sociais. O que nos leva à nossa primeira crítica, que é a questão da legitimidade política direta do magistrado. Para entendermos esse ponto, nós precisamos entender que o problema da constatação a qual os autores do realismo jurídico partem, que é de que o juiz cria o direito, está na premissa democrática de que cabe apenas ao legislador ou ao poder constituinte, representantes do povo, a criação do direito. Na maioria dos países, assim como no Brasil, os juízes não são eleitos e, por isso, não detêm uma legitimidade política direta. Dessa forma, ao assumir que eles criam direito, se cria um problema para a teoria democrática. Agora, entrando no segundo ponto, uma segunda crítica pertinente ao realismo jurídico é a de que ele não serviria como guia para o próprio juiz, já que é preciso que este tenha em mãos uma teoria do direito para exercer seu trabalho. Desse modo, seguindo esse pensamento, o juiz positivista tende a seguir a lei, o juiz naturalista a justiça, mas ao juiz realista faltaria um critério, pois o realista afirma que o direito é o que ele próprio, o juiz, diz ser o direito, uma espécie de um fim em si mesmo.
A crítica do terceiro ponto está centrada no fato de que, apesar da crítica metafísica, como ambas as correntes, tanto a americana quanto a escandinava, parece-me que o realismo jurídico recai no mesmo essencialismo que busca criticar. O conjunto das teses realistas pressupõe o conhecimento da realidade, ao comparar o direito com a sua eficácia, motivo pelo qual, apesar da crítica metafísica, parece-me apresentar um conhecimento metafísico do próprio direito, gerando uma grande contradição dentro do pensamento jurídico realista. Bom, após a fala de André, eu vou falar algumas outras críticas feitas ao realismo jurídico, começando por Ronald Dworkin, que foi um filósofo e jurista americano, representante do moralismo jurídico, que dizia que o realismo, ao se ater apenas àquilo que foi, ou provavelmente seria decidido pelos juízes, deixa de fazer uma análise crítica sobre o que deveria ser decidido por esses juízes. Ou seja, ele critica que o realismo jurídico ele faz os juízes perderem o aspecto valorativo do direito, que é usado para decidir diversos casos, né, de maneira bem sucinta assim. Passando agora para Alf Ross, que foi um jurista e filósofo dinamarquês. Em resumo, ele dizia que seria impossível afirmar que todo o sistema jurídico é apenas o que é afirmado pelos juízes em suas tomadas de decisões, pois existem algumas regras que definem condições mínimas para poder que a decisão seja proferida. Ou seja, ele está dizendo que o juiz ele tem que partir de algum princípio para tomar decisões, ou seja, não algum princípio legal, alguma lei, alguma coisa que ele se atenha para direcionar as suas tomadas de decisões de maneira judicial, para que ele não, com isso, não tivesse como ser criticada as suas decisões. E assim, a maioria dos juízes seguissem um princípio moral estabelecido pela sociedade. Com isso, Alf Ross procurou adotar um tom conciliatório entre o positivismo e o realismo norte-americano, entendendo que há regras prévias que vinculam o juiz, mas a validade jurídica dependeria de fato daquilo que fosse concretizado pelo juiz. Então ele queria conciliar o positivismo e o realismo, de forma que os juízes tivessem, vamos pode dizer, várias normas a serem seguidas, um direcionamento para poder realizar depois a tomada de decisão, assim não tirando a importância do juiz, não fazendo com que ele fosse só um instrumento de cumprimento de leis, e sim que ele conseguisse tomar decisões também de maneira interpretativa, mas sempre dentro da norma. Após a Frost, agora eu vou falar sobre Herbert Lionel Dovesart, que foi um filósofo e magistrado britânico, representante do positivismo jurídico, que dizia que a própria existência de um tribunal pressupunha a existência de normas que otorgam jurisdição a este tribunal. E se essas normas não fossem relevantes, a própria autoridade do tribunal deixaria de existir. Ou seja, para H.L. Hart, para que exista uma autoridade do tribunal, tem que ter as normas como se fossem padrões jurídicos de conduta aceitos pela sociedade, que dão suporte para as decisões tomadas pelo magistrado desse tribunal. E ele diz também que, inclusive, os magistrados aceitam esses padrões jurídicos de conduta e, por isso, não podem ser considerados apenas instrumentos para que esse magistrado tome uma decisão. Bom, além disso, tem também uma crítica ao realismo norte-americano. Essa aí é uma crítica de forma geral, que diz que se o realismo fosse seguido à risca, o juiz poderia decidir de qualquer forma, afastando-se completamente do ordenamento jurídico e da própria compreensão moral e da sociedade. Assim, seria impossível tomar qualquer posição crítica em relação à decisão judicial, porque ela seria uma decisão totalmente pessoal e variável de um magistrado para o outro. Bom, pessoal, agora que a gente ouviu algumas críticas ao realismo jurídico como um todo, a gente vai agora para aquele momento que quem nasceu no começo da década de 90 para trás vai lembrar, que é o Se Liga que é a hora da revisão, né, do nosso famoso Telecurso 2000. Nas nossas considerações finais, a gente vai tentar trazer um pouco aqui para vocês do que foi discutido durante toda a apresentação, né, mostrando
as duas principais vertentes dessa tendência do jurídico-filosófica do direito, que seria o realismo jurídico, ele se apresentando inicialmente, né, como realismo norte-americano, em que há a concepção de que o legislador vai somente emitir palavras que vão entrar, essas palavras que o legislador emite, só não tem uma efetividade de lei ainda porque ela não foi sentenciada por algum juiz. Somente quando o juiz der uma sentença que seja, digamos, de acordo com aquilo que foi pelas palavras emitidas pelo legislador, é que aquela lei, de fato, terá uma efetividade. Então, a gente está relacionando, no realismo norte-americano, a efetividade da lei com a sua aplicação, e não necessariamente com aquilo que está exposto, aquilo que está apregoado nas letras da lei. Então, a partir do momento que o juiz toma uma decisão, é que se tem uma efetividade da lei. E isso faz com que esse realismo jurídico esteja, né, mais associado com a vida, com as questões morais, com aquilo que se tem de preceito, de correto, de justo, de bom dentro da sociedade e também na subjetividade do juiz. Porque vejam bem, a partir do momento em que, sei lá, um juiz ele tem determinadas leituras, determinados alinhamentos sociofilosóficos, determinados alinhamentos políticos, essa formação dele vai ter influência direta na sua tomada de decisão, de acordo com o realismo norte-americano, e essa tomada de decisão dele vai estar fazendo com que a lei tenha a sua efetividade, mas não necessariamente com base naquilo que está escrito, e sim com base naquilo que ele acredita ser o certo, ou que a sociedade daquele momento, a realidade daquele momento acredita ser o certo. E aqui não tem como eu fugir ou deixar de falar disso, que quando a gente lembra, por exemplo, fazendo um paralelo com outra área do conhecimento, com o movimento realista na literatura, né, com expoente no Brasil com Machado de Assis, mas a gente tem com Honoré de Balzac, que é o principal conhecido por essa tendência. A ideia do realismo era justamente que a sua literatura fosse uma reflexão acerca da sociedade real daquele determinado momento sociopolítico e histórico. Então, não adianta que a gente pense, por exemplo, a literatura naquele período como se ela fosse afastada da sua realidade, ainda que algumas reflexões que são relacionadas à humanidade como um todo, como reflexões sobre a morte, sobre o que é certo ou sobre o que é errado, acabem se postergando durante muito tempo. Aqueles movimentos literários, eles estavam se baseando em uma realidade que era historicamente localizada, temporalmente localizada. Então, o realismo jurídico também tem essa característica de uma relação que está historicamente localizada, temporalmente localizada, de modo que a gente vai conseguir perceber uma tendência a que essas sentenças judiciais, por exemplo, elas estejam relacionadas com seu período temporal. Então, aquilo que era julgado como adequado ou inadequado naquele período, e, enfim, hoje talvez não seja mais julgado como adequado ou inadequado, terá essa distinção porque aquela era a realidade daquele período em que se vivia. Então, esse aperfeiçoamento do direito, ele vai acontecendo de acordo com essas decisões judiciais, ou essas decisões dos juízes, né? O juiz, ele toma uma determinada decisão que quer que se demonstre, digamos, inovadora. E quando eu falo inovadora, não necessariamente isso quer dizer avançar, inovadora apenas no sentido de ser diferente do que se vinha fazendo. Então, quando ele toma essa decisão que é relativamente inovadora para aquele contexto, eu tenho um aperfeiçoamento do direito. Né? O que o legislador disse não necessariamente é aquilo que o juiz toma como uma decisão, e aí isso faz com que o direito, ou a ideia do que seja direito, seja ampliada, e aí eu tenho, de acordo com o realismo norte-americano, um aperfeiçoamento desse direito, porque ele vai estar sempre caminhando de acordo com as novas realidades que vão surgindo diuturnamente. Então, ainda no realismo norte-americano, o que a gente tem é uma sentença que é influenciada pela dieta do juiz, aquilo que o juiz traz como histórico, aquilo que o juiz traz como leituras, como as músicas, a cultura que ele tem, tudo aquilo que
faz parte da formação, o seu histórico, escola que ele frequentou, amigos com quem ele conversa, tudo isso vai fazer com que a tomada de decisão dele, né, se aproxime do que, enfim, da sua realidade. E isso acaba, de certa forma, para o que a gente vive hoje, entra até um pouco em contradição, porque a gente prega muito a ideia da neutralidade, de que o juiz precisa ser neutro, ou pelo menos pretenda ser imparcial. E é interessante porque dessa forma aqui, o que a gente tem é a consideração de que o juiz também é um ser humano imbuído de personalidade, imbuído de de suas idiosincrasias. E isso é algo que, enfim, embora o realismo jurídico ele possa ter os seus problemas, mas é algo que nós precisamos, né, enquanto estudiosos do direito, levar em consideração, que é a ideia de que essa imparcialidade integral talvez ela não vai existir. E aí, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode garantir que essas tomadas de decisões sejam justas, ou sejam pelo menos adequadas ao que se espera, enfim, seja o melhor para o bem comum. Além dessa tendência do realismo norte-americano, há também, né, a tendência do realismo escandinavo. Aqui a gente tem um pouco mais de cunho filosófico, mais especificamente filosofia da linguagem, em que se compararmos com o realismo norte-americano. No realismo escandinavo, o direito ele passa a ser visto como um meio de comunicação entre as pessoas, havendo então o realismo escandinavo traz para o centro da questão a ideia do bem-estar social. O que interessa mais é não que necessariamente o que seja justo ou que seja injusto, mas o que seja bom para a comunidade, o que gere o bem-estar da sociedade. Com base nisso, eles vão adotar um método que é um método empírico, que vai analisar as sentenças judiciais, por exemplo, com base na sintaxe, na semântica e no pragmático, né, na forma pragmática de aplicação da linguagem. Isso, inclusive, né, a filosofia da linguagem é quem faz nascer dentro da própria linguagem a linha de estudos que se chama análise do discurso, que vai analisar o discurso também com base na sintaxe, com base na semântica e com base na pragmática, mas também com base na morfologia, que talvez seja uma falha a ser destacada aqui nessa forma do realismo linguístico ou do realismo escandinavo, justamente porque entender as classes de palavras que são utilizadas por alguém ajuda também a entender as escolhas que são feitas por aquela pessoa e até mesmo seus níveis de conhecimento da própria língua que é expressada. Então, esse realismo escandinavo, ele vai entender, portanto, que aquela lei ela vai ter o seu direito, né? Ele vai ter a sua validade e a sua legitimidade somente na efetividade, na prática. Então, eu olho para a efetividade e aí eu digo se aquilo tem uma validade ou se aquilo tem uma legitimidade. Inclusive, há um sentimento, por exemplo, no Brasil, né, que é muito comum da gente ouvir, enfim, de forma informal, a ideia de que lei no Brasil só pega se entrar no costume ou se entrar na moda. Né? Ela pode até existir, mas se as pessoas não têm aquele costume de fazer isso, ou se não se falar muito, ou se a lei não ficar famosa, ela não ganha efetividade. Né? Infelizmente ou felizmente, eu lembro agora. Né? Então, para o realismo escandinavo, essa efetividade da lei só seria o que garantiria se ela é válida e se ela é legítima. Dito isso, a gente, né, chega ao final do que seriam essas considerações finais, aos principais pontos que nós julgamos importantes aqui na nossa apresentação. E aqui estão algumas das principais referências que nós utilizamos durante a realização desse trabalho. Espero ter contribuído e estamos abertos aí para que façam as perguntas de vocês e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.